Mais um ano que eu joguei na Mega Sena da virada e não ganhei. Então, para esquecer a fossa, vamos começar o ano falando de uma alienígena que precisa fazer vucu-vucu para destruir a raça humana. Ai, que delícia! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nessa semana de Natal eu fiz uma listinha de filmes que tiveram continuações e que poderiam virar saga aqui no canal. E me deu essa ideia de falar do filme A Experiência de 1995. Ele conta com 4 filmes e revendo o primeiro filme, eu fiquei surpreso de que ele ainda é bom. Ou pelo menos não é ruim. Esse filme foi dirigido por Roger Donaldson e o roteiro de Dennis Feldman. Ele custou 35 milhões e faturou pouco mais de 113 milhões. Ele também se tornou uma série de livros, no caso aqui os livros são baseados no roteiro do filme e não o livro que gerou o filme. E para começar, vamos dizer o que é preciso relevar, o que é preciso deixar para lá para conseguir curtir esse filme. A Experiência conta a história de um experimento feito pelo governo americano, no qual, após receber mensagens de uma possível civilização alienígena, lhes é ensinado como construir um catalisador superior para o metano, o que ajudou os americanos a produzir quantidades infinitas desse combustível, e a seguinte mensagem ensinava como mesclar o DNA humano ao DNA alienígena. E daqui a pouco a gente fala dos detalhes, mas vamos falar primeiro das questões. O ponto é que esse experimento é feito pelo governo americano. Só que tem tão pouca gente que mais parece que o laboratório de uma universidade sem verba. Tem alguma coisa errada. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Se é algo governamental, existem militares com profissões diversas. Não faz sentido contratar civis. No máximo, eles poderiam ser consultores se fossem pessoas muito importantes nas suas áreas de atuação. Não vai ter sentido essas pessoas civis serem contratadas para fazerem todo o trabalho de campo. E muito menos contratar um assassino, um mercenário para fazer isso. Tem menos sentido ainda. Digamos que sou a solução freelancer para alguns problemas do governo. Mas ignorando essas partes, a gente consegue assistir o filme e curtir ali, de boas. O filme já começa e vemos Sil em uma redoma, presa. Os cientistas se preparam para matá-la com gás letal, mas ela foge. Algumas curiosidades é que o nome dela vem de S1L, que é a célula médica onde o DNA foi incubado e cresceu. Por isso seu nome é Sil e não porque ela está no... Enfim, vocês entenderam, né? Conforme eu vou vendo esse filme, eu vi que ele merecia uma análise lá no primeira fila. Porque os cientistas estão com as máscaras de proteção, mas quando a Sil foge, o gás escapa e parece que eles estão sufocando com gás. Mas eles... Por quê? É tão confuso, mas eles estão lá morrendo. Oh, meu Deus, estou morrendo. Não tem sentido. Eles esqueceram que eles estavam lá com a roupa que protegia. Só pode. Isso que dá deixar o estagiário fazer o trabalho todo. Os militares falham em encontrar a menina, que por sorte pega um trem que estava passando ali pertinho, porque a base militar é perto de uma linha de trem. Os cortes do filme são bem abruptos, né, bruscos. Eu até fui ver se eu não estava assistindo uma versão editada para televisão, mas parece que não. Por exemplo, ela está correndo, mostra um trem passando e corta para ela acordando dentro do trem. E as cenas vão ser bruscas assim em vários momentos. Naquele trem, um homem tenta violentá-la e ela mata esse homem. A ideia do diretor era que Sil sempre tivesse um motivo para matar alguém. Por isso optaram por essa tentativa do funcionário do trem de violentá-la. A ideia era que o público se identificasse com a personagem e meio que funciona para mim. Pelo menos nessa primeira fase infantil, eu tô torcendo pela criança. E você entende que os militares são meio incompetentes mesmo. Porque eles falam que tem um trem que estava passando naquele momento. E se é assim, é o caso de pelo menos, né, eles esperarem o trem na estação final, mas deixam quieto. Acho melhor chamar os civis. Boa noite. É que quero evitar a fadiga. Tô falando, só tem estagiário aí. E aí vão ter coisas legais que fazem você se apegar à personagem. Porque ela vai observando a sua volta, vai aprendendo de maneira rápida, né? Mas é infantil, é uma criança, então a gente fica com um certo sentimento de preocupação. Ela se vira bem, consegue pegar um outro trem roubando a mala de viagem para parecer que ela já estava ali como passageira. Enquanto isso, o governo contrata 4 pessoas para caçar a Sil.
E quando você vê esses 4 contratados, você finalmente entende por que contratar civis, por que não deixar os militares se carregarem disso. É que no meio deles está ninguém mais, ninguém menos do que Dr. Octavius Octopus. Tem toda a razão. Pois é, mas aqui ele está disfarçado de Dr. Steven, um especialista em comportamento intercultural. Além disso, temos Laura Baker, bióloga molecular, que é quem? A mulherzinha do CSI. Aí as coisas começam a se encaixar. Ah, agora eu entendi! Preston Lennox, que é mercenário contratado pelo governo. E Forrest Whitaker, que é sensitivo, né? Ele tem aquela função no roteiro, de ser o seu roteiro, dizer pra gente o que as pessoas estão sentindo. Ela não gostava de ficar trancada. Ela não gostava de ficar sozinha. Não? Então ele diz o que a Sil está sentindo, o que os demais personagens pensam. Assim não fica muito aberto, né, para interpretações. Afinal, tem que refletir sobre motivações dos personagens, confiar nas atuações deles. Perda de tempo. Uma perda de tempo. Todo mundo sabe da sua missão e estão procurando então uma garotinha. Mas o que eles não contavam é que Sil cresce muito rápido. Enquanto ela ainda estava no trem, ela já se coloca em forma de casulo, crisálida. E quando sai desse casulo, ela já está adulta. E aqui é a parte que, para mim, eu deixo de torcer por ela, porque ela mata uma mulher super legal, que deixou ela pagar meia no trem. E era uma personagem super da hora. Eu vou dizer que você tem 11 anos, assim só paga meia passagem. Vai morrer! Mais tarde, o sensitivo até fala que ela estava com medo, assustada, amedrontada. Não fez porque quis. Mas o seu roteiro não me convence, aqui eu parei de torcer por ela quando ela matou essa personagem de quem eu gostava. A trairagem! E vamos de curiosidade. A atriz que faz a Sil, criança, Michelle Williams, é a mesma que mais tarde vai fazer o filme do Venom. E por um período de tempo ela foi a hospedeira ali do Venom. Então podemos dizer que é a segunda vez que ela está em simbiose com algo alienígena. Eu sou boa de briga mesmo. Além disso, disseram que fizeram Sil, um alien fêmea, né, mulher, porque ela seria mais dócil. Mas é uma brincadeira com o fato que na natureza, diversas espécies têm a fêmea muito mais agressiva e indócil do que o macho, mostrando que os cientistas erram ao caírem nesse estereótipo. Resolvemos que deveria ser mulher para que fosse mais dócil e controlável. Isso é tão machista! Mas então tá, Sil tá lá no trem, virou uma adulta. Como os cientistas souberam sobre o trem, não temos a menor ideia. Mas quem se importa? A equipe só chegou lá e agora sim descobriram que ela é adulta, mas não sabem bem como é o seu rosto, né? Não tem essa ideia. E por isso eles têm até uma ideia brilhante. Desenvolver a criatura alienígena sem o DNA humano, para saber como ela seria, como ela se comporta, possibilitando assim o seu estudo e saber como lidar com a Sil. E eu fico pensando que os cientistas podiam ter feito isso antes, né? É verdade! Mas só tem verba para contratar estagiário, é assim mesmo. Pobre! E toda essa cena de eles pegarem o alienígena sozinho, sem o DNA humano, é legal, eu gosto. A gente fica com gostinho de querer saber como é aquela criatura, mesmo que seja muito pouco revelado. É óbvio que o experimento dá errado, a criatura quase foge, é uma cena boa, desperta a nossa curiosidade sobre esses aliens, e eu fico triste que eu saiba não tem mais envolvimento sobre isso. E falando do Alien, já aproveita para mais algumas curiosidades. Caso você sinta que tem uma influência do filme Alien aqui, o Oitavo Passageiro, é porque o mesmo artista que desenhou a figura do xenomorfo, o H.R. Giger, também foi contratado para desenhar a Sil, em sua forma de Alien. Além disso, tem uma outra curiosidade bastante conhecida, é que o artista teria pago do próprio bolso o protótipo do seu trem fantasma, que seria um grande sonho de vê-lo em tela. Ele já tinha tentado produzi-lo em outros filmes, como em Duna, de 84, e ele até consegue colocar esse trem no filme, mas acabou que a cena ficou curtíssima. Então eu não sei se o artista realizou o seu sonho ou se no final ele ficou frustrado com o aparecimento do seu trem de maneira tão breve. É só isso! E eu prometo, última curiosidade antes de voltar para o filme, é que no início do filme a gente descobre que a mensagem chegou de um lugar a 19 anos-luz da Terra. Então, dentro de algumas possibilidades, dado o conhecimento humano, esses aliens, a princípio, devem viver na estrela anã Sirius,
localizado na constelação de Cão Maior ou na estrela Luiten 726 8b. Isso porque ambas essas estrelas ficam a aproximadamente 19 anos-luz da Terra. E agora sim, vamos voltar aí pro filme. Cheguei a ficar ansioso. Depois de não conseguir muita informação com o DNA alienígena, voltamos para Sil, que precisa dar sequência à sua programação, e para isso ela precisa de um macho saudável para dar continuidade à sua espécie. Por favor, eu quero um bebê. E por isso, ela acaba em uma boate, onde através de observação aprende como flertar com homens, e inclusive mata uma menina que flerta com um homem com quem ela estava flertando. E nem precisa dizer que a Sil consegue levar aquele cara, né, para casa dele, só que na hora H ela não está afim, porque ela tem um poder de verificar se o espécimen é saudável. Saudável bastante para dar uma prole forte. E esse homem é diabético. Eu te pergunto, se ela tem esse poder, se ela pode ver a aura da pessoa... Ah, não podia ter feito essa pesquisa já lá na boate? Precisava esperar até aquele momento? Mas tá, filme que segue. É que ela tá aprendendo, ela tá se desenvolvendo, então ainda não tem controle desse poder, então vamos aceitar isso. E ela até quer ir embora, mas o homem ali se sente abandonado, fragilizado e tenta forçar algo com o Sil. O que significa que ele morre. E bem feito, desse aí eu não senti pena não, esse aí eu torci pela Sil mesmo. A Sil dá um beijo mortal que atravessa a cabeça do rapaz com a língua dela. E vou te falar, hein? Esse beijo de língua é melhor que o Fatality da Sonya Blade lá do Mortal Kombat. Aquele beijinho lá. Fatality. Se bobear, a Sonya também tem esse DNA alienígena, vai saber. Sempre atrasados, nossos investigadores, cientistas, matadores de aliens chegam na cena do crime. E eu vou te falar, tem um momento ali que a Sil perde toda a credibilidade de ser perigosa, porque o mercenário entra sozinho com uma pistolinha procurando a Sil, que eu fico torcendo até para ele encontrar, só para ele levar um sacode ali, para ele aprender. Porque não é possível ele achar que a pistolinha vai ser bastante para ele ter uma alien poderosa, perigosa. Enfim, mas é isso, a Sil foge, eles nem se encontram. O que acontece é que o destino coloca a Sil diante de um novo progenitor, pois ela é atropelada, mas um rapaz a vê e a leva ao hospital, só que em pouco tempo ela já está bem, graças ao seu poder de regeneração, e este homem a leva para casa. Porque aí você vê uma pessoa aleatória na rua, você leva para tua casa. Não precisa saber nada sobre ela. E nem sabe o nome dela. Homens como o senhor são difíceis de encontrar. E mais uma vez temos aí uma cena de Vucu Vucu interrompido. Por dois motivos. Sil é muito afoita, então ela fica pressionando o rapaz. E aí ela não sabe que não dá para apressar as coisas. Além disso, ela diz na hora H, eu quero ter um bebê. O que corta todo o clima, né? Imagina, eu quero ter um bebê não é uma frase que você diz, talvez esteja ali no top 5 de piores frases, junto com eu te amo, eu quero ter um filho, e eu não sei quais são as outras três. Quem souber as piores frases para falar na hora H, coloca aí nos comentários. Ou melhor, as piores frases que você já ouviu na hora H, coloca aí nos comentários. Eu quero um bebê. O quê? Como disse? E aproveitando isso, não esquece, enquanto você vai escrevendo nos comentários as piores frases, já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E se você não for fazer comentário nenhum, também deixa o like, se inscreve no canal. É o primeiro vídeo do ano, vai ter muita coisa boa por aqui esse ano. Um homem de ação gosta disso. Mas além dessa frase horrível que a Sil coloca, os nossos investigadores, cientistas, caçadores e Ubers nas horas vagas, eu acredito. É isso aí. Chegam no apartamento e aí nosso progenitor em potencial acaba sendo morto em uma cena digna de filme japonês com tentáculos e tudo entrando pela boca. Eu vou te falar que essa cena me angustiou um pouquinho. Mas eu acho que aqui é a primeira vez que a gente vê a Sil em forma de alien, de maneira completa. Ela foge, óbvio, ela tem uma ideia magnífica, ela sequestra uma pessoa, tira o dedo dessa pessoa, tira o próprio dedo, que se regenera em gráfico de Play 2, e simula sua morte em uma perseguição de carro. Mas eu vou te falar, essa cena do dedo da pessoa sequestrada sendo cortado também é angustiante. Esse filme tem cenas de terror que são boas, ainda hoje. Claro que de maneira despretensiosa você consegue se divertir.
Eu até acho curioso como a nota desse filme no Rotten é tão baixa. Mais baixa até do grande público do que da crítica especializada. Eu fiquei curioso com isso. Porque é um filme que me diverte despretensiosamente. Se eu analisar as miúcias ali, talvez eu dê uma nota mais baixa. Mas pra mim, a alma do filme tá em eu me divertir com o processo. Eu só posso achar que é porque a galera, o grande público que vota no Rotten, não teve que ver filmes como Corvo 4, Mestre dos Desejos 3, Bugman 1, 2 e 3. Então, quando eu dou uma nota baixa pro filme, é porque ele machucou mesmo meu coração, fez dodói. A vida não é justa, não é? Talvez por isso eu seja muito mais complacente do que a galera do Rotten. Mas enfim, você pensa, esse plano da Sil é um lixo. Vão fazer um exame de DNA, ver que não é Sil. Além disso, um corpo todo queimado, mas o dedinho intacto, descolado do corpo, não precisa ser nenhum CSI para ver que tem algo errado. Mas não é que o plano dela deu certo? Acreditam que ela está morta. E é triste, porque a bióloga molecular é a moça do CSI. Isso decepciona. Eu vi ela solucionando tantos casos e aqui dá esse mole. Que decepção. O que você quer ouvir? Eu fiz besteira e sinto muito. Porque eu vou te falar, a gente até entende a Sil fazer um plano ruim. Afinal, ela não sabe muito sobre o mundo da tecnologia. Mas parece que o pessoal que está atrás dela também não sabe muito. Terminou, minha gente. Eu sou um burro. O time está feliz, está comemorando, a bióloga vai fazer prova de anatomia com o mercenário. Dr. Octopus sobe para o quarto dele e quando chega lá tem uma mulher linda, sedenta por ele. E é legal que ele fala, essas coisas não acontecem comigo. Vi você lá embaixo, mas estava com tanta gente. Achei melhor subir e esperar. Não. Peraí, essas coisas não acontecem comigo. E aí eu vou dar minha opinião, eu não sei, gente, mas se você entrar no seu quarto de hotel e tiver alguém lá dentro que roubou a chave e tá te esperando, mesmo que seja sua ex ou seu ex, acho que vale a pena desconfiar. No mínimo, na melhor das hipóteses, você está diante de um stalker, um erotomaníaco. Até se for sua esposa ou seu marido, que não deveria estar lá e invadir o seu quarto de hotel, já acende ali uma red flag. No mínimo. Então cuidado, gente. Cuidado com pessoas que invadem a sua casa e seu quarto de hotel. Não vão para a cama com essas pessoas. Pede ali uma identidade, conhece melhor antes. O que foi? Essa é ótima. Mas é claro que o nosso Dr. Octopus não tem medo de tentáculos. Quem melhor do que ele para dar um filho ali para Sil? Então eles fazem ali um polvo alienígena, um Dr. Octopus Jr. Essa piada é um horror. E é curioso porque o cara sensitivo pressente que tem algo errado. Vai lá chamar o mercenário que está com a bióloga, mas eles demoram tanto tempo para chegar no quarto ao lado. Tipo, seu colega de trabalho está com a alien assassina no quarto ao lado. Mas para que pressa, não é mesmo? Acredito em você. Vou me vestir. Eles se vestem, devem ter tomado um café para acordar, tomar um banho. De tal forma que quando eles chegam no quarto, o doutor já está morto e a Sil já está grávida. E ela já está fugindo já. Foda-se! Ela foge então, como sempre, afinal o exército devia ter coisa melhor para fazer. Ela foge pelo esgoto, nossos heróis vão atrás dela. E o tempo voa, o tempo passa rápido. Temos mais uma cena legal, gostei. No caso dos efeitos especiais, o CGI envelheceu mal, mas as cenas práticas ali são bem da hora. Ela dando a luz, né, o grito de dor, é uma cena bem feita ali, é legal. E é isso, eles demoram tanto para perseguir a Sil que o bebezinho nasce, ela para, o bebezinho, em 5 minutos, ele já tá ali com seus 4, 5 anos. E até como um ratinho que tá passando. E daí eu não entendi direito o que a Sil foi fazer, eu acho que ela deixou o menino ali e foi caçar os heróis. E que aí você vê que é uma mãe de primeira jornada, né? Porque poderia ter pego o seu filho e fugido dali, né? Parece mais óbvio pra mim. A física nem vai explicar como é que a Sil passou pelo cara que estava mais perto do filho dela e não o viu, mas o sensitivo acha a criança, tenta ser aquele cara legal, mas a criança quase o mata. Em uma cena estranha, sim, com um corte que não deixa claro o que está acontecendo, sim. O sensitivo meio que cai, mas ele não se machuca, enfim. O fato é que a criança atacou, não acertou o cara, e aí o sensitivo mata o Alien Jr. com seu lança-chamas. Fim de Alien Jr. E só nesse momento que a Sil estava esperando para aparecer, eu acho que na verdade ela não queria ser mãe, mas assim que a criança morre ela aparece.
E só aí que ela vai, então, né, em gráfico de Play 2, tentar matar o time. Mas vou te falar que nem é uma grande luta aqui. Convenientemente, tem um rio de óleo inflamável ali naquele esgoto, que é um esgoto meio caverna, que vira uma grande fogueira devido ao lança-chamas. E aquela arminha do mercenário era de fato muito foda, porque ele dá tiros na Sil que realmente ferem ali a Alien. E aí ela acaba caindo no fogo e morre. E uma cena ruim ali. Essa cena dela morrendo no fogo envelheceu bem mal. Pra ser justo, ela até agarra o pé do sensitivo, que tá prestes a cair, e aí leva assim um tiro mais potente, um lança-granada. Pra ser mais exato, uma Cobray CM79. E daí sim ela morre. Fim do filme, todo mundo feliz, se não fosse o fato de ter sobrado um tentáculo da Sil, que é devorado por um rato que vira um rato meio alien. O que poderia ser um indício para um próximo filme, mas essa ideia vai ficar abandonada. Como a gente vai ver na próxima semana, no filme 2, eles não vão dar prosseguimento com essa ideia. Mas eu acho que não. A semana que vem a gente confere. Como eu disse, ainda hoje dá para se divertir vendo esse filme. Se você analisar de forma minuciosa, tem esses problemas de transição, que ao invés de resolver o problema, você corta e quando volta já está tudo resolvido. Tem esse problema de verossimilhança, afinal é um projeto digno de uma Área 51. Porém tem coisa interessante. A protagonista, né, a antagonista, ela é muito interessante. Ela é uma mistura de dois estereótipos que são até contraditórios muitas vezes. Pois de um lado ela é a femme fatale, que ficou muito conhecida em 92, depois do filme Instinto Fatal da Sharon Stone, aquela da famosa cruzada de pernas. Então ela é essa mulher devoradora de homens, que no filme a experiência é até literal. Por outro lado, a Sil tem aquele estereótipo que é a Born Sexy Yesterday, que é aquele mulherão mais inocente, que não conhece nada sobre o mundo, que a gente pode citar como exemplo o filme francês gravado em inglês, O Quinto Elemento, com a Mila Jovovich, que interpreta a Lilo. O fato é que eu gostei desse filme, esse é aquele trabalho de escola que tem suas falhas, mas é início do semestre, início do ano. Você vê que aquele aluno tem potencial para melhorar. E você vai marcar ali os pontos que ele tem que melhorar, ele vai estudar e você espera que ele volte na próxima prova melhor. Será? E por isso a minha nota para esse filme é 6,5. Eu acho que 6,5, 6,2 arredondando ali para o 6,5, porque foi um bom filme. Parabéns pelo ótimo trabalho. Mas coloca aí nos comentários o que você acha desse filme, se você lembra desse filme, se você assistiu as continuações desse filme. Mas é isso por hoje. Esse é o primeiro vídeo de 2024. Espero que esse ano seja um ano maravilhoso para todos nós. Merci bien, à la prochaine.